Química dos polímeros. O que são macromoléculas? Número de átomos encadeados superior a uma centena e podendo atingir valor ilimitado. Características próprias e gerais. Complexidade química. Nem todas as macromoléculas são polímeros. Exemplos: macromoléculas naturais orgânicas, polissacariódeos, polihidrocarbonetos, proteínas e ácidos nucleoides, amido, algodão, lã, cabelo, couro, seda, chifre, unha. Macromoléculas sintéticas orgânicas: poliestireno, nylon. Macromoléculas naturais inorgânicas: diamante, grafite e sílica. Macromolécula sintética inorgânica: ácido polifosfórico e policloreto de fosforinitrila. O que são polímeros? Qualquer material orgânico ou inorgânico, sintético ou natural, que tenha um alto peso molecular e com variedades estruturais repetitivas, sendo que normalmente esta unidade que se repete é de baixo peso molecular. Palavra derivada do grego poli, muito, meros, partes ou unidades. Monômero: plástico, borracha e fibras. Nomenclatura: prefixo poli mais nome monômero ABC, poli-ABC. Exemplo: politetrafluoretileno, policloreto de vinilha, polietileno, polipropileno. Polímero sintético muitas vezes são representados por nomes comerciais ou siglas: Teflon, PP, PET, PVC. Classificação dos polímeros: polímeros naturais ou biopolímeros sintéticos, termoplásticos, termofixo. Classificação dos polímeros: homopolímero, copolímeros. Comportamento mecânico: borrachas, plásticos, fibras. Polímero de adição: cloreto de vinila, policloreto de vinila, PVC. Polímero de condensação: nylon 66. Polímero de arranjo:
Condições para uma micromolécula formar um polímero. Estrutura química do monômero deve apresentar funcionalidade igual a 2. Funcionalidade igual a 2. Polímero linear com ou sem ramificações. Comportamento termoplástico. Funcionalidade igual a 3. Comportamento termorrígido. Polímero com ligações cruzadas. Apresenta estrutura reticulada. Condições para uma micromolécula formar um polímero. Condições para polimerização: mero, bifuncional, possibilidade de duas ligações, polímero linear, mero, trifuncional, possibilidade de 3 ligações, polímero reticulado. Monômeros monofuncionais, possibilidade de uma ligação não polimeriza, pois o produto da reação não consegue ligar com outras moléculas semelhantes. O que é um monômero? Monômeros naturais, monômero sintético, transformação de um monômero em polímero. O que é um monômero? Natureza química, densidade do material, inflamabilidade, propriedades térmicas, propriedades mecânicas, propriedades elétricas e propriedades ecológicas. Massa molecular é um termo usado exatamente para referir-se à massa de uma molécula, ou seja, uma espécie química eletricamente neutra, em que os átomos estão ligados por meio de ligações covalentes, com compartilhamento de elétrons. No entanto, esse termo muitas vezes é usado também para referir-se à massa de fórmulas unitárias de espécie formada por meio de ligações iônicas, com transferência definitiva de elétrons. Nesses casos, porém, o mais correto é usar o termo massa-fórmula no lugar de massa molecular. Para calcular a massa molar de uma substância é preciso conhecer primeiro a sua massa molecular, que é relativa ao peso molecular de uma substância, ou seja, a soma das massas atômicas dos átomos que a compõem. A massa molecular é expressa em unidade de massa atômica e calculada através das massas atômicas dos átomos encontrada na tabela periódica. Exemplo: a massa molecular da água, cuja fórmula é H2O, é igual à soma dos átomos que compõem, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Assim, massa atômica de hidrogênio é igual a 1 e massa atômica de 2 átomos de hidrogênio é 2. Massa atômica de oxigênio é 16. Massa molecular de H2O
2 mais 16 igual a 18. Agradecemos pela atenção.